Olá, bem-vindos ao podcast Chato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o @podcast Chato Falho nas redes sociais. Parte das exigências da contemporaneidade é dar conta de todos os padrões, tendências e exigências, ao mesmo tempo em que temos a obrigação de romper com esses padrões. São tantas exigências e contradições que nos inundam que estabelecer uma relação consigo mesmo exige dedicação. Quando Carlos Drummond de Andrade diz: "Sinto muita falta de mim quando tenho que fazer a vontade alheia", somos convidados a pensar em como estamos estabelecendo essa comunicação entre o que é interno e o que é externo. Continuando as nossas discussões sobre autoestima, autoconceito e aparência, retomamos o questionamento: por que somos tão críticos em relação a essa forma de comunicação interna e externa? O que ou a quem estamos alimentando se estamos sempre insatisfeitos e sofrendo cada vez mais? É possível viver em sociedade sem se tornar refém dela, ou pior, de nós mesmos? Eu acho que eu gostaria de iniciar trazendo um pouquinho, né, da frase que a Bi trouxe na introdução, né? Sinto falta de mim quando tenho que fazer a vontade alheia. E eu destaco isso, né, até pensando... quando a gente pensa principalmente em autoimagem, né? Porque é isso. O quanto que a gente não tá tentando seguir um padrão imposto que não é real. Que eu acho que retoma muito, né? Das discussões que a gente teve no episódio passado. Que é tentar seguir um padrão que não existe. Se a gente for ver o tanto de ajuste que teve nas imagens, né? A gente tá seguindo uma coisa que nem é humana. E o quanto a gente internaliza isso e a gente não se martiriza por não ser dessa maneira, né? Então, a gente acaba sentindo falta da gente mesmo, se tornando refém da sociedade, porque a gente absorve isso como uma verdade, né? E depois como da gente mesmo, porque uma vez que a gente internaliza esse modelo como real e a gente não tá dentro desse modelo, o tanto que a gente não se maltrata, não se machuca para conseguir atingir algo totalmente idealizado, né? O que fica é só sofrimento mesmo, né? Muito sofrimento, é muita autoagressão, né? Sim, exatamente. Utilizando uma ferramenta que o próprio mercado, o próprio marketing, né, quer que a gente faça. Para continuar mantendo aí uma indústria, continuar mantendo um padrão que não existe, né? Quando a gente vê as discussões, né, sobre filtros em redes sociais, e como esse filtro ele já vem embutido, né, no aplicativo, a grande questão é que o aplicativo, o algoritmo, não pensa por si só, é um reflexo do nosso comportamento, né? E aí a necessidade da existência desses filtros é quase como um sintoma do quanto a gente busca estar distante de si em termos de aparência, né? E o quanto que a gente utiliza uma série de ferramentas ou critérios justamente para indicar justamente para justificar a nossa necessidade de estar distante da gente mesmo. Então, um exemplo é um exemplo é o próprio IMC, né? O IMC utilizado como medida exclusiva para indicar a saúde de um corpo, por exemplo, né? Quantas e quantas vezes você já não foi no médico endócrino, ou seja ele, né, ali qual for, e, por exemplo, para que ele estabeleça se você está bem ou não de saúde, ele pergunta o teu peso, a tua altura, faz lá uma conta e fala, você tá com sobrepeso. Ou você tá com, né, tá ali no limiar da magreza, né, abaixo do índice. E o quanto isso acaba sendo, de novo, né, mais uma forma, mais uma ferramenta de você colocar dentro de um padrão, em que a gente já tem aí já diversas pesquisas recentes mostrando que isso por si só já não diz muita coisa, aliás, praticamente não diz nada. Exato. O IMC, né, que é o índice de massa corpórea, ele é uma conta
que apareceu, sei lá, em todas as revistas voltadas para o público feminino da década de 90 e nos anos 2000, né? Eu acho que, como a Bia estava comentando, né, o MC ele surgiu em 1997. Quem trouxe, né, foi a MS, e o que significa é índice de massa corpórea. Então, é basicamente pegar o nosso peso versus altura e fazer uma média para entender se, né, dentro do nosso peso versus altura, a gente está dentro ou fora de um padrão de obesidade ou magreza extrema, né? Só uma correçãozinha, é que ele foi proposto em 1835 pelo estatístico belga Lambert Adolphe Jacques. Aí tá pedindo demais a minha língua para falar. Mas pelo nosso amigo belga Lambert, tá? E aí a Quetelê. OMS Eu imagino que seja Quetelê. e Lambert aí Adolphe Jacques Quetelê. Isso. E aí, em 97, é que a organização, né, a OMS, ela acabou adotando isso, né, enfim, né, mundialmente. Mas aí que tá, querendo ou não, o IMC ele é uma média, né? E se a gente pega um rio que tem, sei lá, na margem meio metro, na outra margem meio metro, no meio do rio é super profundo e faz uma média, não vai dar um resultado tão apropriado, né? E acho que é a mesma coisa quando a gente pensa em IMC. Só esse número por si já não dá conta, né, de explicar uma coisa tão complexa. Porque, às vezes, sei lá, a pessoa ela faz essa conta, né, do IMC, e aí dá um número ok, mas vai ver tá com sobrepeso na barriga, né, debaixo do braço, enfim. Então, é muito mais amplo do que isso, né? E não é só esse número que vai indicar se a pessoa tá dentro ou se tá fora de um padrão, enfim, de saúde mesmo, que no final é isso que o IMC também tá querendo olhar, né? O índice de saúde que a pessoa tem, né? Exato, e Ele aí é essa um dado, mas justifica... ele. Opa! Tá. Pode falar. Ou, Vai lá, tranquilo. Não, é um dado que não expressa a complexidade de um quadro de saúde, né? É uma informação. E é uma informação que pode até ser relevante, mas que não pode ser tomada sozinha, que não pode ser tomada exclusivamente, né? O cálculo do IMC apareceu em tantas notícias, em tantas revistas, em tantos sites, né, sei lá, da década de 90 para cá, né, especialmente no início dos anos 2000, e determinou tantas relações de tantas pessoas com o próprio corpo, mas não é um dado que indica o todo, é um dado, é uma informação. Sim, exatamente, tanto que, como eu comentei, né, dessas pesquisas recentes, por exemplo, se levanta muito o que a gente está colocando. Então, assim, o IMC levando não para uma questão de padrão, embora a gente saiba que ele também foi utilizado, querendo ou não, ainda é para você colocar dentro de um padrão, a gente está falando de saúde. Né? Então vamos utilizar o IMC com a desculpa de saúde. Só que, né, a gente tem aí já algumas pesquisas recentes em que você coloca lá o índice do IMC, por exemplo, a pessoa ela pode estar, por exemplo, acima desse índice, como, sei lá, um sobrepeso, né, uma obesidade 1 ou 2, por exemplo, e não apresenta um risco maior de mortalidade. Então, já tem aí diversas evidências, né? Não tem, por exemplo, um colesterol ou diversas outras, né, outros quadros clínicos associados que justifiquem esse IMC, por exemplo, de obesidade 1 ou 2, né? Então, assim, precisa tomar bastante cuidado quando você coloca uma desculpa, por exemplo, de saúde, para colocar de novo nessas caixinhas. Então, o que realmente é válido e o que não é válido mais. Ele é um dos fatores que servem para se avaliar? Perfeito, é um dos fatores. Mas utilizar isso como uma métrica de você chegar num consultório e o médico, uma das primeiras coisas que ele te pergunta é isso, sai correndo. Ou ele só te pergunta isso, né? Ou ele o só te pergunta isso e inverso, já te passa lá uma anfetamina, te passa lá um remedinho, tarja preta, para você resolver essa questão, né, em alguns meses. Não é bem assim. e o inverso também é verdadeiro. Às vezes uma pessoa ela pode estar com IMC dentro de um padrão de normalidade, tá com colesterol super alto, como eu Uhum. comentei, né? Tá, sei lá,
com sobrepeso em alguns lugares específicos e tá com algum risco de saúde, enfim, só o EMC ele não dá conta, né, de explicar a complexidade do corpo humano, né? Sim, exatamente. E aí, a gente vê na internet, acho que isso é mais evidente, na internet eu acho que isso fica mais explícito, utilizar essa ideia, né, do corpo gordo a um corpo doente como justificativa para um gênero de violência passivo-agressiva, né? Então, a gente vê, por exemplo, em casos de influencers que são voltados para positividade corporal, né, ou para outras formas físicas, frequentemente sendo criticados sobre romantização do corpo gordo, né, como se isso existisse, justamente utilizando essa justificativa. Olha, ser gordo é ser doente, né? Você não tem o direito de romantizar isso que é doença. E é muito louco que uma medida que era para ser só um indicativo se torne uma justificativa para avaliar um ser humano como um todo e dá para as pessoas o direito de ir lá e agredir, né? Porque uma coisa é saúde e a outra coisa é esse padrão social, corporal e estético, né? As duas coisas não andam de mão dada. Até porque quando a gente olha pessoas que estão dentro de padrões de considerado beleza, nem sempre aquilo é saudável, né? Sei lá, o que deve ter de lesão corporal em quem faz algum tipo de exercício físico sem uma supervisão correta, não tá escrito, né? Tipo, carregar pneu de qualquer jeito, depois ter alguma lesão nas costas, enfim. Então também Ou tá mesmo com o dentro. próprio acompanhamento. Exatamente, às vezes você Quando a tá gente levando. vê esses esportistas todos, por exemplo, quantos de acompanhamento eles também não têm, né? Mas assim, você leva o corpo o tempo todo a esse estresse, né? E tanto que quem faz esporte de alto rendimento não é saúde, né? Quando Isso. você olha, sei lá, um corpo de uma pessoa que faz ginástica olímpica. Se a pessoa começou muito nova, a gente pode ver, tem um padrão de corpo, né? A pessoa geralmente ela fica mais baixa e com um tronco maior, porque tem um exercício muito maior na parte superior do corpo. E aquilo não é saudável, né? Você leva realmente o teu corpo ao extremo. Tanto que quando a pessoa se aposenta muito mais cedo. Quem é esportista Uhum. de alto rendimento se aposenta com 40 anos, cheio de dor, porque E muito, né? esporte de alto rendimento não é saúde, né? Uhum. Eu lembro de um artigo, ou de alguns artigos de alguns anos atrás, fazendo uma correlação que nunca se tinham feito antes sobre lesões neurológicas em ex-jogadores de futebol americano. Porque tem muito impacto. E eles têm Sim, muitas verdade. funções na cabeça, né? Então, o tempo todo batendo cabeça literalmente, mesmo com capacete, etc., foi identificado o nível de prejuízo posterior, né? E algo que nunca tinha sido visto, já tinha-se uma ideia a partir dos lutadores de boxe, por exemplo. Mas nunca tinham Vou se falar isso feito agora. essa correlação em jogadores de futebol americano. E Uhum. é isso, é quase como se eles tivessem trocado a saúde deles por esse período em que eles eram ferramentas de entretenimento, né? Isso fala um pouco sobre ética, isso fala um pouco sobre valores, etc. E não é esse bem o nosso tema de hoje. Mas eu acho que é sempre bacana iniciar uma discussão aí, mesmo que a gente não neste momento vá levar ela até o fim. A gente estava falando justamente disso, dessa romantização, e que também existe essa romantização sobre, por exemplo, né, os atletas, né, esportistas de alto rendimento, e o quanto nós, seres humanos aqui, réis mortais, não sobrevivemos aí né, nesse universo, a gente acaba tendo uma obsessão muito grande em nome do que se chama cuidado. Né? Então isso não é cuidado, isso já passa a ser uma obsessão. Achei lindo que você casou tão bem, gente da Não é? bota. Olha, Obrigada. olha, Primeiro eu elogio sei que sobre eu gancho que eu ganho. atrapalhei.
Eu sei que eu atrapalhei, mas eu achei lindo. Desculpa, gente, mas ficou lindo. E aí a gente entra nessa situação, por exemplo, de obsessão e a gente começa a, né, ter uma necessidade de controle tão forte, que aí a gente tá ali, ó, a uma linha, a um sopro, né, de um transtorno alimentar, por exemplo. Eu acho que vai se perdendo qual que é a função daquilo que a gente está fazendo, né? Então, eu saio de um lugar de autocuidado, ou de, por exemplo, expressão de energia mesmo, porque, né, a gente já falou isso aqui em episódios anteriores, as condições nas quais a gente foi desenvolvido enquanto espécie não são as condições que a gente tem hoje, mas algumas das necessidades permanecem, né? É justamente porque a gente está em período evolutivo para sempre, né? Então a gente tem necessidade de gastar energia, o nosso corpo não foi feito para manter energia do jeito que a gente mantém, e assim por diante. E aí perde-se a noção, por exemplo, do que efetivamente é a meta, né? A meta é uma relação mais positiva com o nosso corpo, ou a meta é um determinado formato, é uma determinada aparência, ou é uma meta de superação que acaba rompendo com o bem-estar daquele corpo, né? Eu vou me preparar para aquela maratona e sem pensar em qual é o sentido daquilo como um todo, né? E falando também uma questão, né, ainda no tema, não sei o quanto vocês também viram isso. O quanto que aumentou também a quantidade, né, de cirurgia plástica, estética, em adolescentes, né, público assim vai, né, adolescente hoje em dia, né, 18, 19 anos, que Uhum. ainda é adolescente. A geração depois da nossa. Exato. Então, assim, o quanto que aumentou significativamente também essa questão, né, dessa obsessão, o quanto a gente percebe que esse fato também das mídias realmente influencia muito nessa nova geração, né? E aí a busca e tudo mais por essa questão do padrão, da estética, acaba é, é, uma obsessão mesmo, né? Porque aí você começa por um pontinho aqui, que daqui a pouco, poxa, tem um outro pontinho ali que também poderia ser melhorado, mas em uma outra situação ele também poderia ser melhorado, né? E esse poderia ser melhorado, 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 qual que é o limite disso, né? Eu não sei se vocês assistiram Years and Years. Não, todo mundo fala, mas não vi ainda. É uma. Eu não vi também. Eu não vou falar muito sobre a série como um todo, eu vou falar de um aspecto em específico. É, tem uma personagem, a série se passa num futuro, né? No futuro, aliás. E aí tem uma personagem ali que é adolescente e eles estão num momento em que existe uma tecnologia em que você pode projetar filtros na vida real. E ela desenvolve uma relação com ela mesma em que ela não consegue estar sem esse filtro no rosto. Então ela tá sempre com filtro de ursinho, sempre com filtro de animalzinho no dia a dia. É muito interessante. Tanto é que ela vai para um outro nível de, de discussão, né? Falando sobre autopercepção, ela se entende como transhumana, né? E aí é ela se entendendo como parte cibernética, vamos utilizar essa palavra bem anos 2000, mas parte cibernética. É interessante de ver, sim. Nossa, será que é. Bom, viajei agora, né? Mas será que é por isso que tá fazendo tanto sucesso essa série nova da Netflix? Eu esqueci o nome, mas. Ah, É do como se Cirrus? fosse. Isso! É que eu Não, viajei, eu fui até essa série e voltei. não sei, porque eu ainda não vi essa série. Todos os bebezinhos são muito fofos, mas ainda não vi essa série. Então, mas tá bem, bem assistido, sim, né? E público jovem também. Tem tido aí algumas referências e as pessoas têm gostado. Eu acho, eu queria, né, retomar um pouco. A gente até já fez um episódio sobre atividade física e o quanto, né, é importante a gente pensar assim nessa questão de saúde. Nem sempre, mas pode ser que uma questão de obesidade, ela não é saudável, né? Quando a gente entra num quadro mesmo de obesidade. E eu acho também que não é diminuir um pouco a dor. É natural.
quando, sei lá, você vai no shopping e aí tem que andar em 70.705 lojas, porque nada que põe fica legal. Eu não tô falando de um corpo gordo, nem nada disso. Eu tô falando em geral, né? O quanto é ruim quando a gente vai experimentar roupa, comprar roupa e nada fica bom, e a gente se olha no espelho e não se gosta, né? Então, que eu O acho que não não. se gostar que faz essa diferença, na verdade, né? Exatamente, né? E eu acho que assim, não tem problema nenhum e a gente se olhar e pensar assim, poxa, daria para ficar legal, né? Se eu fizesse uma dieta, ou se eu iniciasse um exercício, ou qualquer outra coisa, né? Eu tenho um espaço aqui para melhorar alguma coisa em mim, né? Eu acho que entra numa questão um pouco preocupante a velocidade que a gente quer que o nosso corpo mude e não conseguir gostar do que a gente vê, né? Porque é natural, poxa, a gente quer se sentir bonita, né? A gente quer se sentir bem, a gente sabe, quer colocar um vestido e falar, poxa, tá legal, tá bacana, né? Isso é natural, tá tudo bem se a gente tem esse desejo também, né? Eu acho que é pensar em qual proporção que a gente dá para isso também, porque em partes o corpo da modelo ele não existe na vida real, desencana, aquele a Exato. gente não vai ter, né? Dentro do e outra, tem uma questão biológica, tem gente que olha um McDonald's e só de olhar já dá uma engordadinha ali de uns 3 quilos. E a Gente, tendência tem. Hã? Desculpa. Metabolismo. presente, tô eu aqui. Eu Não, olhar e muito tem gente. atentamente para um Big Mac e já ganhei 5 quilos. E tem os lazarentinhos que pode comer pra caramba e não vai engordar também. Tem essas pessoas, existem também, né? E aí cada um tem a tua questão de tendência, tem o formato do rosto. Gente, quem nasceu lagartixa não vai ser jacaré, né? Levanta a mão, porque eu sou magrela, eu posso malhar pra caramba. Infelizmente, eu não vou ser uma paniquete, porque não é isso. Eu nasci largatixa. Eu não vou conseguir ser jacaré. Posso ser uma largatixa mais bonita. Mas Você já tentou se jacaré, vacinar? Você já tentou se ainda vacinar? não. Quem sabe resolve. Você vira Quem jacaré. sabe, né? É verdade, Bi, vou lá, né? Aí eu posso já ser garota propaganda da Lacoste, né? Não é? Se tudo der certo. Mas é isso, assim, óbvio, às vezes a gente vai olhar e vai pensar, poxa, tem como melhorar. E eu acho que também faz parte até de um autocuidado, né? Vou fazer uma dieta, vou fazer uma atividade física, mas qual velocidade que eu quero ter determinado corpo? E o que, que é possível para o meu corpo? E será que eu só vou ser feliz quando eu ter esse corpo que eu idealizei? Né? Eu acho que são um pouquinho desse questionamento, principalmente por que, que eu quero ter esse corpo? Eu quero ter esse corpo porque estão falando que eu preciso ter esse corpo, porque isso foi introjetado em mim, ou não, porque, putz, vai ser legal para mim. Então, eu acho que é pensar um pouquinho assim, em quanto tempo, por que que eu quero, por que que eu estou sofrendo agora? Será que eu preciso realmente sofrer por isso ou não? Porque, gente, é inegável que esse tipo de coisa vai mexer sim com a nossa autoestima, né? Se a gente é tapar sol com a peneira aqui, a gente falar e todas aqui somos humanas, tá? Eu, a Bia, a Gia, a gente também passa por isso. Às vezes, né, vai experimentar uma roupa, a gente também fica triste, porque não ficou do jeito que a gente imaginou que ia ficar, né? Isso faz parte, isso também é inerente aí, né, da nossa condição de ser humano. Agora, assim, qual a proporção que a gente dá para isso? Tudo isso eu acho que tem que ser questionável. E principalmente se entrar numa questão de saúde mesmo, né? Se entrar numa questão de saúde, poxa, tem lá o nosso episódio de atividade física. Agora a questão é quando isso vai para um nível de sofrimento muito intenso e quase como um pensamento obsessivo. Porque tem gente que só pensa nisso o tempo todo, né? O que comeu, o que não comeu, se o corpo tá bom, só pensa, né, na imagem, na imagem, na imagem, e isso vira, né, quase um chicote para a gente se bater o tempo todo. Beleza, você observou que tem um espaço para melhorar, legal, mas faz isso com carinho, faz isso com cuidado, respeita o seu tempo, respeita o teu corpo,
o modelo do teu corpo, teu estilo de vida, tem uma série de fatores que tem que entrar nisso. E eu acho que assim, o auto-amor, o autocuidado, se respeitar, se entender é essencial nesse processo, tá? Bom, Importante você mencionar isso, justamente porque aí a gente volta para um ponto que a gente já mencionou em outros episódios, mas que eu acho que é sempre bom a gente frisar, o que vai diferenciar de algo que é cotidiano e algo que é efetivamente um quadro clínico vai ser o nível de prejuízo e o nível de sofrimento. E aí, se aquele tema, seja qual tema for, ele dominar todos os aspectos da sua vida, né? Você se tornou monotemático, eu só penso nisso, eu só falo nisso, ou prevalentemente, né? Essa é a minha maior preocupação. E, efetivamente, eu me sinto, eu entro em sofrimento em relação àquele tema, né? Então, se eu como alguma coisa que não estava previsto no meu plano alimentar, eu entro em um sofrimento, eu entro em culpa, ou eu entro em raiva, ou eu entro em um outro comportamento que vai também me gerar culpa, né? Como, sei lá, comer compulsivamente. Ou se o dia que eu falto na academia, ou na aula disso, na aula daquilo, eu entro em sofrimento, ou eu entro em angústia, em ansiedade, aí a gente já está entrando no plano dos transtornos, né? A gente já entra em quadros clínicos relativos ou à alimentação ou transtornos obsessivos compulsivos, né? uhum. O que eu tenho recebido, por exemplo, em consultório recentemente, não sei se é a experiência de vocês também, mas é essa questão também. Minha não, porque eu não clinico. Tranquilo. Talvez não num aspecto ainda, né, obsessivo, mas já ali num vício em relação, por exemplo, aos exercícios físicos, né, para manter um padrão estético que para aquela pessoa é o correto, né? Então, ok. E aí, quando você chega num determinado momento em que, por qualquer situação da vida da pessoa, enfim, né, do tempo e tudo mais, ela não consegue por X, né, tempo, semanas, não fazer uma atividade física ou os exercícios que ela tinha, né, se proposto ali naquele momento, além de ter um dano relacionado a como essa pessoa se percebe, né, então, em 2, 3 semanas, por exemplo, um mês, sei lá, você se olha no espelho e você começar a perceber que tem ali, né, vamos colocar uma gordurinha a mais, peraí, a gente tá falando de uma gordurinha a mais em 2, 3 semanas, né? E para além disso também, né? Então existe uma questão dessa distorção dessa imagem, né? E para além disso, vem a questão da produtividade, né? Das entregas. Então, além da questão da imagem, a pessoa começa também a não se reconhecer, que vem a questão da autoestima, que a gente falou também no último episódio, no episódio de autoestima, né? Que é isso, começa a perceber que também no trabalho, por exemplo, já não está rendendo mais tanto. Então começa a ir se colocando nesse lugar de perder valor, porque aquilo que para mim é importante, que é manter um ritmo X de atividade física, né? Eu não estou conseguindo. Então, por consequência, logo todas as outras coisas ao meu redor também eu não vou conseguir, né, entrar nesse padrão ideal para mim. Então, percebe o nível, né, de distorções todas envolvidas em tudo isso, e de novo do que a gente está falando de sofrimento. Então, o quanto é importante você começar a perceber qual é o lugar de cada coisa. A gente está falando realmente de exercício físico, a gente está falando de alimentação, né? Ou a gente está falando do quanto isso também impacta em todas as outras rotinas da sua vida e que de repente não está se percebendo. Eu acho que esse aspecto, né, a gente está muito habituado quando a gente fala sobre a relação com o corpo, de ir para um lugar mais de transtornos alimentares, né, mais frequentemente. Mas não são só os transtornos alimentares que habitam esse lugar, né? Então, dentro dos transtornos obsessivos compulsivos e transtornos relacionados, a gente tem, por exemplo, o transtorno dismórfico corporal. E que pode ter como sintoma, por exemplo, o vício em atividade física ou E a vigorexia. que é a vigorexia, né? Que é o vício em atividades físicas, que é a vigorexia.
Ou, por exemplo, o transtorno dismórfico se aparecendo como uma preocupação estética que se transforma em intervenções estéticas, né? Então, múltiplas cirurgias plásticas, a gente tem Ken humano, a gente tem aquela menina que parecia a noiva cadáver e assim por diante. A gente vê esses exemplos e nem sabe, e nem sempre a gente correlaciona com isso, né? Não são só os transtornos alimentares, que a gente pode falar um pouco mais, mas também o transtorno obsessivo compulsivo, que manifesta essa dificuldade que a gente tem com a nossa própria imagem, né? Uhum, exatamente. Essa questão de controle, né? Eu acho que exatamente, né, retomando até a fala que a Bia já trouxe, que o que vai destrinchar o que é normal do que não é, é muito quanto isso causa prejuízo na vida da pessoa ou no que às vezes a pessoa tá tão naquilo que ela não vai conseguir identificar. Então, até as pessoas que vivem com essas pessoas, né? Quando a gente pensa nesses distúrbios alimentares, são propriamente ditos, né, o que a gente, né, como a gente come, o que a gente come, como que a gente trata esse alimento, então vai entrar, por exemplo, a bulimia, né, a anorexia, ela entra, meninas, dentro de transtorno alimentar também, né? Entra. Aham. Entra tanto a anorexia quanto o transtorno de ingestão de alimentos esquivo ou restritivo, o transtorno de compulsão alimentar, a picafagia e o transtorno de ruminação. Tá, então vamos destrinchar um pouquinho, né? O que que é anorexia? Então, a gente vai utilizar aqui como referência o DSM, e aí o DSM é um manual internacional que tem a descrição e as categorizações de doenças, né? A anorexia nervosa, ela é uma busca incansável pela magreza ou medo de obesidade, tem como característica, né, a imagem distorcida do corpo, a restrição da ingestão de alimentos, né, então privação de alimento, fazendo com que o corpo perca perca o peso de maneira considerável, né? Então é algo que é visível, é evidente. E aí você tem dois tipos de anorexia nervosa: o tipo restritivo, em que você restringe o consumo de alimentos, e a compulsão alimentar purgativo, né, em que existem episódios de compulsão alimentar e depois os episódios de restrição ou de purgação. E aí eu acho que a maior confusão é justamente nessa característica, né, da compulsão seguida pela purgação, a confusão entre anorexia e bulimia. Porque na bulimia acontece isso, né? Então você tem um episódio de compulsão alimentar e depois a purgação. O que vai diferenciar, ou jejum, ou exercício vigoroso, né? O que vai diferenciar a bulimia nervosa, ela não apresenta esse período de restrição alimentar que, em geral, a anorexia nervosa apresenta. Mas em ambos os casos tem a questão da pessoa ter uma imagem corporal desconexa com a realidade. Então, por exemplo, na anorexia a pessoa já é muito magra, mas ela não se vê tão magra. Na bulimia também tem essa distorção corpórea? Na bulimia, você não tem a perda de peso tão acima do normal quanto na anorexia. Esse é um fator de distinção. E essa característica, né, da dismorfia, né, do eu me vejo diferente no espelho do que eu sou na vida real, é mais característico da anorexia. Mas tem que vir associado com a questão da perda de peso. Se A não perda de vier peso associado com a perda de peso, ele não entra no quadro de anorexia. entra num quadro de bulimia ou em Ou algum dos outros outros quadros. associados. Por exemplo, a restrição alimentar, sem necessariamente a perda de peso tão marcada, já tem um nome próprio, né? Que é o transtorno de ingestão de alimentos esquisivo ou restritivo. E aí, esse também tem, e esse não tem uma imagem corporal distorcida. Tem uma preocupação com a imagem, mas não a dismorfia. Então, as diferenças de transtornos alimentares,
elas acabam sendo sutis nos casos de Uhum. anorexia, bulimia e o transtorno de ingestão de alimentos esquivo e restritivo, né? São diferenças sutis que vão ser avaliadas de maneira clínica, ou seja, você vai sentar com aquele paciente e vai entender qual é o funcionamento, qual é a relação que aquele indivíduo exerce, tanto com o próprio corpo quanto com o alimento, né? Uhum. E aí você tem outros transtornos, né? A compulsão alimentar. E aí a compulsão alimentar vão ser os episódios recorrentes de consumo de grandes quantidades de alimento com a sensação de perda de controle, né? Se existem e não necessariamente seguido por comportamento compensatório, como vômito ou laxante, nem nada do gênero. E isso mais característico da bulimia, por exemplo. E quando a gente fala, né, desse quadro clínico, a gente também está falando de uma excessiva quantidade de alimentos. A gente não está falando de você ir numa pizzaria e comer 6, 7 pedaços de pizza. A gente não está falando de você comer 2 Big Macs. A gente está falando de você, de repente, numa refeição, você comer praticamente toda a quantidade de calorias que você ingeria, que você comeria no dia todo, ou um dia e meio, né? Então, assim, muitas calorias dentro de uma única refeição. Você não conseguir parar de comer com um potinho só. Alguns dos casos que eu atendi, por exemplo, então, teve a situação de eu abri a geladeira, peguei ali a travessa onde tinha um frango inteiro e eu comi esse frango inteiro em poucos minutos e eu nem percebi. Eu só percebi a hora que terminou esse frango. Ou, não, eu comprei 8 pães e comi eles todos de uma vez, né? Então, e aí em seguida, outros episódios dessas condições, né? Então, comer uma quantidade excessiva de alimentos sem ter a sensação de controle sobre isso, e são episódios repetidos. Não é, fui ali no McDonald's, comi alguns lanches e ficou isso, e ficou nisso. Não, você tem episódios repetidos de compulsão, né? Para se transformar no transtorno de compulsão alimentar. E o que, né, obviamente a gente está aqui para falar disso também, o quanto disso está relacionado a essa parte emocional. Então, quando você vai tratar isso com o médico, você vai tratar com diversos profissionais de uma área. Porque é isso, você teve um dia inteiro em que você teve diversos problemas, dificuldades ali no seu trabalho, e aí você chega à noite, você, por exemplo, come desta forma, né? E não é somente um dia, não são 2 dias. Então, existem uma recorrência desses acontecimentos da forma que essa pessoa tem de lidar com as emoções. Coisa que é importante de dizer é que os transtornos alimentares, eles podem ser crônicos com ou sem recaída, né? Então, o transtorno alimentar é algo que o indivíduo vai lidar aí durante um bom período da vida. Por isso é tão importante não minimizar. E aí, eu acho que isso é muito comum, né? Para quem convive com pessoas com transtornos alimentares. Ou mesmo com outros tipos de transtorno, com outros tipos de ocorrência. A gente não pode nem minimizar e nem entender que aquilo foi isolado, né? Foi aquele episódio e acabou. A gente tem que a gente se propõe a pensar em estratégias para aquele indivíduo manejar a sua relação com a alimentação em longo prazo. E aí por isso que é tão importante ter uma equipe multidisciplinar, né? É o nutri, é o psiquiatra, é o psicólogo, é o nutrólogo, né? É todo mundo em função deste olhar, né? E aí a gente falou brevemente, né, dos transtornos obsessivos compulsivos e transtornos relacionados. E aí, só para deixar bem claro que cara que tem isso, né? Então, é uma preocupação. Uma preocupação significativa em relação à aparência física. E essa preocupação, além de causar sofrimento significativo e interferir no funcionamento social, ocupacional, acadêmico, etc.,
também conduz o indivíduo a executar comportamentos repetitivos. Então, olhar muitas vezes no espelho, comparar com frequência a aparência com outras pessoas, né? E a gente faz isso socialmente. Então, de novo, o critério é a frequência e o efeito disso, né? O nível de sofrimento. Ou fazer atividade física, ou fazer intervenções estéticas de maneira excessiva. A gente vê, por exemplo, que a gente até estava comentando fora do ar, o Michael Jackson, né, que entra nesse caráter dismórfico corporal, né, com as múltiplas cirurgias. Eu não sei se vocês lembram de quando ele quase ficou sem nariz. Uhum, sim. Lembro, porque eu acho que é um pouco inesquecível. Eu lembro do tecido gangrenado, assim, eu lembro dessas imagens. Acho que para quem for mais novo e tá ouvindo a gente, talvez essas imagens não sejam. Né? Talvez essas imagens não sejam tão marcadas, mas para quem conviveu com a imagem do Michael Jackson vivo, isso era muito marcado, né? A dificuldade que ele tinha em relação à própria imagem. Sofrimento embutido disso, né? É. Porque é um sofrimento absurdo e por isso que é realmente um trabalho que não vai dar para ser feito por um só profissional. É um trabalho realmente multidisciplinar e que às vezes a própria pessoa ela vai ter dificuldade, ela não vai conseguir entender que ela precisa de ajuda, né? Porque ela está tendo ali uma distorção do que é real ou não. Muitas vezes, né, vai ter que ter auxílio aí de quem está próximo, da rede de apoio desse indivíduo, né? E aí é bem importante você falar isso, porque a gente existe socialmente uma autorização para que a gente se critique esteticamente o tempo todo, né? Inclusive, é mal visto que você se elogie, Se ame, né? se goste, que você se sinta bem com você mesma. Porque isso é quase como uma evidência de arrogância, não é? Então, é muito fácil passar batido esse tipo de preocupação, especialmente com adolescente, que tem essa relação mais difícil com a própria imagem. E aí, nos quadros clínicos, é muito importante a gente deixar claro: força de vontade é um fator? É um fator. É importante? Importante, mas não é determinante. Então, o fato, você querer fazer sozinho, não, eu vou me controlar, eu vou fazer isso. Se eu quiser de verdade, vai acontecer. Né? Ou mesmo as fantasias, né? Se essa pessoa me amasse de verdade, ela se cuidaria, ela sairia dessa depressão, ela se cuidaria, etc. Todas essas são fantasias que agridem muito. Se força de vontade ou amor bastassem para não ter um quadro clínico em saúde mental, a gente não teria se formado em psicologia. Ponto. Que não teria necessidade, né? Opa, e os Era consultórios de diversos consultórios médicos também não estariam aí, né, tão ativos. Exato. Força de vontade é importante, mas não é tudo, né? E, infelizmente, eu tenho recebido muito isso na clínica ultimamente. Eu entro muito nesse contraponto, porque as pessoas se martirizam muito, porque é como se é tão simples, as pessoas colocam de forma tão simples isso na mídia, por qual motivo eu não vejo como simples? E vem esse sofrimento. Por que é tão difícil para mim? E aí entra um fator moralizante, né? Eu não devo ser. Eu não devo ter esse nível de integridade moral, ou eu sou fraco, porque eu não consigo fazer uma dieta restritiva assim, assim, assim. Mas espera, a questão ela é muito mais complexa do que isso. E aí toda essa moralização da relação consigo, em função dos parâmetros de outras pessoas, é mutilação emocional, né? E entrando nessa questão das dietas também, né? Que agora também tem. Agora, ou talvez um pouco mais, né? Antigamente, não tanto. A questão dos jejuns da vida, né? Nossa, o quanto precisa tomar muito cuidado com isso. Né? Porque assim, para você também estar num esquema de jejum, não, porque aí é força de vontade, eu vou ficar X horas ali sem comer e tudo mais. Tá, e aí quando você volta a comer, o que acontece? Né? Então, tomar muito cuidado com isso, esses padrões aí também de sofrimento e de penitência que as pessoas acabam se colocando. É tudo tão punitivo, né?
Sim, exatamente. E me assusta muito quando também vem no consultório isso, né? Ai, poxa, consegui, tô fazendo jejum intermitente e tudo mais. Ah, ok, tá fazendo, né, com acompanhamento aqui comigo, tá fazendo também acompanhamento com um bom profissional, né, de nutrição. Como é que tá toda a parte também dos nutrientes do teu corpo e tudo mais, vitaminas, porque é isso. Para você ir para um quadro de transtorno alimentar, para você começar a comer compulsivamente logo depois de ficar muito tempo sem comer, é muito rápido, né? E isso assusta muito, porque de novo vem nessa questão, né? É muito simples, é muito fácil, basta força de vontade. E você vê no YouTube, na internet, diversas formas mágicas para você conseguir ficar não sei quantas horas sem comer. Que absurdo. Pronto, É falei. muito fácil. Não, é muito fácil, é muito assustador o quanto que, utilizando a justificativa de saúde, a gente se Uhum, coloca numa posição tão doentia em relação à própria alimentação, né? exatamente. A gente já tem Gente, tantas formas, né, de se, sem perceber, de se punir, e vem mais outras mais, né? Quer e a falar, gente não Ellen? pode esquecer que comida também é prazer, né? Comer também é muito prazeroso. E quando a gente se priva de comida, a gente também está se privando de um prazer, né? É. Ou quando a gente só pensa nisso, ou quando a gente se pune porque se comeu, é uma maneira de cercear o prazer que a gente sente também em viver, né? E comida é socialização, é nutrição física e emocional. Quando a gente coloca nesse lugar de punição, de privação, a gente está limitando e adoecendo todos esses aspectos, né? Bora pro falhei? Bora. Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. E aí, o que que a gente faz com tudo isso que a gente falou? Retomar, até se a gente tenta fazer em um compilado, e eu acho que desses episódios, né, que a gente vem falando de autoestima, autoimagem, eu acho que uma palavra que fica muito forte é autoconhecimento, né? Então, entender muito bem quem a gente é, o que é o outro, e qual é o espaço que a gente vai dar para o outro, e como que a gente vai criando, né, introjetando as coisas que a gente vê e isso vai balizando quem a gente é, né? Então, aceitar também um pouco as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Nem tudo vai ser flor, vai ter hora que a gente vai ficar com raiva, vai sentir culpa, né? Mas como que a gente maneja isso? Principalmente quando a gente pensa em autoimagem, né? Porque a gente tem esse conceito de corpo ideal muito forte. Como que a gente não se culpa por não ter esse corpo? E como que a gente não não projeta isso para nossa vida como se só essa fosse uma possibilidade de beleza, né? Exato, como você também colocou, né, mais anteriormente, a questão do se sentir bonito, né? Então, o que que é se sentir bonito pra mim? Eu tô falando de algo externo, de algo que eu acredito que, mas não que necessariamente eu realmente vá me sentir bem. E eu acho que assim, ter essa compreensão, ter esse carinho com a gente mesmo, né? A gente fala tanto de tentar aceitar o outro, de empatia, isso é fundamental. Mas eu acho que também como que a gente consegue ter carinho com a gente mesmo? Como que a gente consegue se perdoar, se compreender, né? Ser compreensivo nos momentos de dificuldade, reconhecer, né, o que a gente passou no passado e que às vezes não teve tanta possibilidade de defesa mesmo, né? Mas não deixar também essas cicatrizes determinar quem a gente é para sempre, né? Elas fazem parte, com certeza, do que a gente é, mas não é, a gente não é só nossas cicatrizes, né? Como que a gente vai conseguindo ter um arsenal de ferramenta para lidar com algumas situações, por exemplo, bullying que a gente sofreu, ou não ter sido valorizado, reconhecido pelos nossos pais, enfim.
tudo isso vai deixando feridas, né, muito fortes, mas hoje, o que que a gente tem de ferramenta para poder lidar com isso? A gente já não é mais a criança e o adolescente que a gente foi no passado, né? Como o meu eu adulto hoje encara essas situações, né? Não deixar essas crenças se arrastarem para sempre. O terapia de grupo é aquele momento do programa em que a gente dá dica de filme, de série, de livro, de textos, de podcasts, qualquer coisa que ajude a ampliar a reflexão e continuar a discussão em casa. Eu trago aqui, gente, não sei se alguém tá nesse hype, mas eu tô, tá? Eu adoro o Realeza. Chico da família real. Ah, eu sou o tipo de pessoa que vejo vídeo, eu sei tudo que tá acontecendo. Com a Meguinha, com a avó Beth. A Betinha. Sei, eu tô por dentro, Se sente né? parte integrante desse grupo, quase, né? Olha, eu tô quase pedindo o cargo que o Harry deixou pra lá, sabe? Eu tô quase querendo ser princesa. Mas assim, tem um documentário na Netflix que eu gosto bastante, que é a Lady Di em suas próprias palavras. Então, teve um livro bastante polêmico, né? Enquanto ela estava viva mesmo, que saiu dela. E aí, depois de um tempo, na época ela negou qualquer participação, e depois de um tempo ela, né, isso foi confirmado. Inclusive, o livro, a autobiografia dela, foi baseada em algumas gravações que ela fez e, por intermédio de um amigo, foi dando pro escritor. E esse documentário da Netflix é um compilado dessas fitas. E aí vai falando quanto a Lady Di, ela teve que se adequar à questão da realeza, como foi difícil, a questão da traição, né? Então, desde sempre ela sabia que tinha sido um casamento mais arranjado, que o Charles não estava casando com ela por amor, mas mais por conveniência, enfim. Então conta toda essa trajetória através dessas tapes, né, dessas fitas que ela gravou para poder escrever esse livro. E a Lady Di, ela foi uma das primeiras pessoas públicas, e isso é um marco, a trazer a questão de transtorno alimentar, né, colocar holofote para isso, para o sofrimento disso, para a importância disso, porque ela teve quadros bulímicos. Ela teve quadros bulímicos. E ela conta. Então, ela conta desde do momento que ela começou a desenvolver o transtorno, o quanto era difícil para ela, né? Teve um momento que o príncipe Charles abraçou ela, pegou na cintura e falou: Olha, não tem um pouquinho mais de gordura aqui, não, do que deveria? Isso para ela foi um gatilho, então ela começou a desenvolver esse quadro, eles ainda estavam noivos, tanto que o vestido dela ela levou os alfaiates à loucura, porque ela perdeu mais de 5 quilos, eu não lembro quantos quilos ela perdeu, mas ela perdeu bastante peso durante o período de prova dos vestidos. E eu acho que traduz muito, assim, não foi só o comentário do príncipe Charles sobre a gordura dela né, que foi o causador de tudo, mas aquilo foi o principal gatilho dentro de uma adaptação que ela estava tendo que viver e uma imagem nova que ela estava assumindo, porque ela deixou de ser uma professora de primário para se tornar, né, a futura rainha da Inglaterra, né? Então, num momento muito delicado, veio esse comentário e serviu como um gatilho que desencadeou uma série de outras coisas. Então, é bem interessante, eu acho que para quem gosta ou da Lady Di ou da realeza, enfim, é bem interessante o documentário. E olhando dentro dessa perspectiva de bulimia, conta desde o gatilho que veio o desenvolvimento da doença até o tratamento, né? Então, acho fica aí essa dica. Não tá mais na Netflix, tá no Disney Plus. É isso que eu ia Oh falar, my porque eu God. não vi mais. Eu vi Mas na época da Netflix. tá no Disney Plus, mas dá pra ver, inclusive tem no início dos episódios de The Crown que abordam isso, tem um aviso de gatilho nesse ponto. Dá pra ver, por exemplo, os episódios de compulsão alimentar dela, os episódios de purgação.
Você acompanha. Claro que não é como o protagonista é a realeza, né? Não existe tanta ênfase na experiência individual dela. É mostrado, mas não é esse o tema principal. Mas vai mostrando, por exemplo, a correlação entre esses episódios, os episódios depressivos, os episódios de compulsão e de purgação dela. E a correlação que isso tinha no relacionamento dela com o Charles mesmo. E no relacionamento dele com a Diana Spencer, com a Camila. Não, com a Camila. Diana Spencer é a Lady Di. Como é que é o nome dela? A Parker Bowles. A Camila Parker Bowles e assim por diante. Então, pra quem não tem Disney Plus, dá pra ver um pouquinho disso no The Crown. Eu vou trazer o livro Não Sou Exposição, questionamentos sobre imagem corporal, autoestima e saúde, da nutricionista Paola Alteia. É um livro que traz, enfim, né, o próprio nome já fala, diversos questionamentos em relação a tudo isso que a gente tem trazido aqui. Então, vai aprofundando bastante o tema, vai trazendo também muitas pesquisas, muita também literatura envolvida. Então tem todo um embasamento, toda uma construção também em relação a esses padrões e tudo mais que a gente trouxe nesses 2 episódios também. Então é um livro muito bacana, não é um livro caro, é um livro também pequenininho, lê de uma forma bem tranquila. E assim, a forma também como você vai lendo e vai entrando em contato, né, com esses questionamentos, vem muito, assim, um tapa na cara, assim, né, putz, não tinha pensado sobre isso, poxa, é sério que é dessa forma? Então você realmente começa a se questionar mais, então, para a gente conseguir aprofundar bem mais, o livro é interessante. Algumas pessoas que fogem um pouco do livro, ela tem também o Instagram dela, com o mesmo nome, Não Sou Exposição. É bem interessante, ela também leva bastante conteúdo para a página do Instagram dela. E aí indico também o podcast Não Conto Calorias, que a cada episódio vem trazendo diversas questões relacionadas a imagem, transtornos alimentares, então vai também, pega um e outro transtorno, realmente vai se aprofundando em cada um deles, é bem interessante. Ela também tem uma página no Instagram, embora o podcast vem bem nas caixinhas, né, próprias do que realmente você olha para o tema e realmente você acha interessante e facilmente você quer maratonar ali o podcast dela para quem tenha interesse nos temas que a gente está abordando. E é isso. Eu não falei, né, é da nutricionista Marina Lima. Eu trouxe algumas dicas que não são... Eu trouxe algumas dicas, né? Então, a primeira dica que eu trago é também o Instagram da Miriam Bottan, é @MBOTTAN. Ela fala da experiência individual dela com os transtornos alimentares. Ela teve transtornos alimentares e teve vigorexia. Então, é interessante ver como isso foi moldando como foi moldada a relação dela com o corpo dela e esse momento da vida dela, em que em que ela se propõe a ajudar outras pessoas a partir da experiência dela. E o atleta de peso, que é o @atleta_de_peso, que é da Ellen Valias, né? O atleta de peso tem essa proposta de mostrar que um corpo gordo ele também é um corpo ativo, né, para romper um pouco com o estereótipo de gordo porque não se cuida, é gordo porque é preguiçoso, é gordo porque não faz atividade física, né? E ela Aquele mostra... que você me mandou esses dias? Isso, esse mesmo. Ela é muito boa. Ela mostra ela fazendo exercícios, ela mostra alguns clichês, né? É bem bacana. Ela tem um senso de humor maravilhoso. Então, eu acho que é um perfil bacana de seguir. E aí, em termos de mídia, eu trouxe 2 coisas que são muito diferentes entre si. É um especial de comédia da Hannah Gadsby, tá no Netflix. Eu acho que é da Netflix, inclusive, que é o Nanette. E dentre muitas das coisas que ela aborda ao longo do especial, ela fala o quanto que a gente
se autodeprecia como uma maneira de se defender da depreciação que o outro pode fazer. Ela é uma mulher lésbica, neuroatípica, fora do padrão estético, e o quanto que ela não trouxe muitas vezes as piadas sobre isso antes que o outro fosse capaz de trazer. Um pouquinho como a Rebel Wilson faz, né? Então, o meu apelido é Fat Amy, né? Meu apelido é gorda, antes que alguma magrela me chame de gorda, né? Antes que uma magrela transforme isso numa piada. E o Nanette é muito emocionante porque vai falando da nossa relação com a gente mesmo em vários sentidos. É o único especial de comédia em que você ri e chora na mesma proporção. E a minha última dica é um filme clássico dos anos 90, que é o A Morte Lhe Cai Bem, que é com a Goldie Hawn e com a Meryl Streep. É um filme que conta, e com a Isabella Rossellini, com o Bruce Willis, conta a história dessas duas mulheres, né? Que é a Meryl Streep e a Goldie Hawn. Uma roubou o marido da outra. O cara é a pessoa menos impressionante que existe, né? Ele é só um cara. Só que isso mexe com elas, né? A competição por este homem. E aí você vê uma delas engordando super, depois emagrecendo super. Só que elas começam a lidar com um outro aspecto, que é o aspecto do envelhecimento. Até que elas conhecem a Isabella Rossellini, que dá para elas um elixir da beleza eterna. E elas usam esse elixir, né? Ainda tentando competir por aquele homem. Que, de novo, é a pessoa menos impressionante que existe no planeta. O papel masculino nesse filme é de apoio, né? Só que as consequências de tomar esse elixir são maravilhosas. Então, uma vai atirar na outra com uma espingarda, faz um buraco enorme, estilo desenho animado, mas elas não morrem. Aí a outra rola da escada, o pescoço vira e não morre, né? Assim, e vai mostrando os preços que a gente vai pagando para manter um determinado padrão de beleza. É um filme com um humor bem ácido, é um filme dos anos 90, então, né? O ritmo é um pouquinho diferente, mas é um clássico e um filme que eu adoro. Não sei se vocês lembram desse filme. Eu tô tentando lembrar, eu acho que eu já vi, mas não consigo me lembrar de tantos detalhes. Acho que provavelmente eu devo ter visto há muito tempo atrás. Passava direto na Globo, quando a gente era criança. Eu imagino. Passava no horário inadequado, inclusive. É um filme um pouquinho violento e bonachão, mas é um filme bacana de ver porque é isso. Elas vão a qualquer preço para tentar manter essa ideia de juventude. E aí, este homem, né, esse olhar masculino que elas estão tentando manter a qualquer custo, ele é uma metáfora para o quanto uma mulher é aceita socialmente ou rejeitada socialmente a partir da estética. Tem até uma frase no filme que só existem, eu acho que é mais ou menos isso, não lembro perfeitamente, mas só existem 3 idades para mulheres na indústria do cinema, né? Existe a novinha virginal, existe o sex symbol e existe a idosa. Não tem nenhum meio termo, não existe a mulher sábia, etc. É diferente do quanto a gente autoriza a imagem masculina, né? E é uma verdade absoluta, né? Existe um certo momento na idade das atrizes, por exemplo, em que elas mudam drasticamente do tipo de papel. Elas deixam de ser protagonistas e elas passam a ser a mãe da protagonista, a avó da protagonista, a tia, qualquer outra coisa, né? E é uma mudança que acontece só com as mulheres, né? Homens conseguem ser sex symbols até muito mais tarde na vida. O Paul Newman, por exemplo, né? Que disse que haviam mulheres se jogando pra ele até quando ele tinha 70 anos. Beleza. Essa desculpa é maravilhoso, não? Mas ele jovem, era um negócio, viu? Era outro nível estético. Eu posso dar mais 2 indicações? Manda ver. Manda ver, né? Eu fiquei falando de páginas de Instagram, e aí, de repente, pode. Nutricionista, magrinha, bonitinha, não sei o quê. Entra também indicação na página do Nutricionista Gordo.
Então, mas vocês vão ver também quando a gente fala a questão de nutrição por nutrição, e não necessariamente essa questão aí de imagem. Essas outras duas indicações que eu já havia passado, né? Existe uma preocupação muito grande nesse sentido, né? De como as pessoas também se veem, mas também quebra bastante tudo isso que a gente vem falando. Tudo isso que a gente vem falando, esse perfil do nutricionista gordo. É do Eric Cuzio. Complexo falar o nome dele. E queria trazer um filme que eu vi super recentemente. Não vou trazer tantos detalhes assim, né? Até porque eu já excedi nas indicações. Não há Mas eu vi. Né? Mas se chama O Mínimo para Viver, que fala justamente desse sofrimento, dessa questão que a gente tem trazido, com um olhar específico para a questão da anorexia. E ele é muito, muito rico, porque realmente te traz essa luz em relação a esse sofrimento, né? Toda a defesa que a personagem principal, a Ellen, né, que é a Lily Collins, que ela faz sobre, obviamente... Inclusive, ela teve problemas. Ela teve anorexia, não foi? Na vida real? Não tenho essa informação. Não tenho essa informação. Tenho quase certeza de que ela resolveu fazer esse filme justamente porque ela teve problemas de transtornos alimentares ao longo da vida dela. Que é a que fez Emily em Paris, não é? É ela mesma. Então é ela mesma. Ah, tá. Eu não cheguei a esse nível aí de pesquisa. Mas assim, o filme ele é fantástico, realmente. Você consegue compreender muito esse lado do sofrimento, do quanto a questão da anorexia, da preocupação com o peso e tudo mais, né? Com a imagem, né, corporal também, que é o que a gente falou, tem diversas outras questões enraizadas, então todo o quão complexo foi a vida dela, né, como foi difícil. Então, assim, é muito bonito, assim, o filme, e te aproxima muito desse sofrimento, da temática da anorexia. Eu acho que essa é a riqueza que o filme traz, que fica também como uma dica aí para ser visto, e até também como um alerta, por exemplo, para alguns pais, que muitas vezes pode não perceber, ou não achar, ou achar que está meio que normal e tudo mais, e como lidar também com isso, porque, embora não seja o foco, mas vai trazendo muito essa relação que ela tem com os familiares também, né? Então, é bem legal, muito, muito legal o filme, muito bom o filme. E ele é da Netflix mesmo, se não me engano. Não vi, mas você falando... Não me engano, não, ele é da Netflix, aquelas. Você falando me faz colocar ele na minha lista de filmes para ver. Eu gostei bastante. É o mesmo nome, Gi? O Mínimo para Viver. É legal mesmo. É legal. O filme da Netflix tem uns que misericórdia, Deus, né? Sim, concordo. Tanto que ele se vende, quando tem lá o resuminho, eu até não gostei, porque eu achei que fosse vir uma coisa meio esdrúxula, falando sobre o tema. Tava falando assim, uma menina passando por, não sei se fala questões alimentares ou anorexia em si, ela entra em contato com um médico que utiliza ferramentas não convencionais. Aí eu falei, vai vir com... Lá vem. Vai vir com merda, vai fazer qualquer outra situação ali. E não, né? A ferramenta não convencional dele é porque ele leva ela, né, para uma clínica, não é uma clínica, é uma casa, na verdade. Ela vai ter contato com outras pessoas. Ele tem algumas regras que ele determinou dentro das pesquisas dele. Então, acho que não convencionais é porque é dele, né? E é inclusive com o cara que fez Matrix, que eu esqueci o nome dele. O médico dela. O Neo, o cara que fez o Matrix. Obrigada, isso mesmo. E aí é mais nesse sentido, porque ele vai trazendo as regras ali que ele entende que é o correto. E aí ela vai tendo uma troca com os outros integrantes da casa, e ela também vai ter contato com um relacionamento também romântico com outra pessoa, junto com essa questão, né? É tão fofinho, eu gostei bastante. E você sofre junto com ela, essa questão do peso. Ela fica medindo o braço dela constantemente, dá uma aflição. E aí eu tô vendo as imagens no Google e as imagens do corpo dela são bem fortes, né? É bacana para quem tiver sensibilidade, alerta de gatilho aqui. É verdade, bem interessante. Deixa essa sua parte aí, ela realmente. Tá muito magra? Muito magra. Tem uma imagem dela de costas.
em que Aparece você bastante. assim, É, não sim. parece humano. Não, coloca mesmo essa parte que você colocou de alerta de gatilho, que realmente tem. A primeira imagem, inclusive, que ela se pesando na clínica, mostra. Na clínica, quando ela sai do hospital, porque ela tem diversas internações, né? Então já mostra aqui abaixo do peito dela. Você consegue contar todas as costelinhas aqui dela. E aí ela de costas, e ela vai se pesando constantemente ao longo do filme. Então, assim, O nome dá em uma inglês, agonia. o nome em inglês do filme é Até os Ossos. É, não sabia. Eu vi aqui não sei o que The Bones. Aí eu falei Tudo assim, alguma bom. coisa com osso. É. É. E aí tem a menina no quarto que ela, porque as outras pessoas têm outros problemas relacionados, né? Outros transtornos, né, relacionados. É o E mesmo a nome em menina, português? Aquelas que. mínimo para Probleminha de. viver. Ah, tá. Probleminha de Alzheimer precoce, né? Imagina, amiga. E a colega de quarto dela, ela vomita. E ela tem uma um saco, né, de papelão. Nos Estados Unidos, né, saco de papelão é Uhum. tudo na vida. E ela fica vomitando ali, vomitando e vomitando e vomitando. E aí tem uma hora que ela não sabia o que estava acontecendo e ela foi lá ver, porque ela achou que era comida escondida, porque lá na clínica, né, o pessoal tenta também, né? E uma outra lá, que tem questão relacionada à obesidade. E aí, quando ela abre o saco assim, ela, tipo, que cheiro. Mas é muito bonitinho. Eu achei bem legalzinho. Achei bem sensível o filme. Vocês me contem o que vocês acharam. Se eu elogiei demais. Eu Só vou elogiei demais. assistir. Mas eu sabia da Assistir existência desse filme por hoje. conta da Lily Collins, né? Eu vi uma entrevista dela falando que esse filme tinha sido muito importante para ela, justamente para ela elaborar a experiência dela com transtornos alimentares. Eu fiquei me perguntando quando vinha as imagens do corpo dela, se era, né? Você falou agora, enfim, né? Uma parte gráfica, né, em cima, porque realmente você falava assim, nossa, será que realmente, né, essa atriz, talvez ela emagreceu alguns quilos, não sei, né, para ficar talvez mais próximo, ou há uma questão gráfica ali, ou sei lá, em algum momento ela empresta alguma imagem dela da época, não faço ideia, mas as imagens são bem fortes mesmo. O podcast Ato Falho tem trilha sonora da Ben Sound e a identidade visual é do Douglas Refundini. O podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã nas principais plataformas de streaming. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Erin Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com o programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. Até semana que vem. Beijo! Beijinho. Tchau!